Questão número 5. Um solenoide ideal de 50 cm de comprimento e 1,5 cm de raio contém 2.000 espiras e é percorrido por uma corrente de 3 amperes. O campo de indução magnética B é paralelo ao eixo do solenoide e sua intensidade é dada por B igual a μ0 Ni, onde N é um número de espiras por unidade de comprimento e I é a corrente. Dado μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 N sobre A ao quadrado. Letra A. Qual o valor de B ao longo do eixo do solenoide? E B. Qual a aceleração de um elétron lançado no interior do solenoide paralelamente ao eixo? Vamos à questão número 5, onde nós temos um solenoide, né? Na verdade, um solenoide é um núcleo feito de um material, nesse caso, um material vácuo, porque ele deu aqui a permeabilidade magnética do vácuo, né, em Newton por ampere ao quadrado, tá? Ele me deu também o comprimento do solenoide, ou seja, o tamanho dele, tá? O tamanho dele é daqui até aqui, tá? É o comprimento, é o que nós chamamos de L, tá? E ele me deu o raio do solenoide. Bom, o interessante do raio do solenoide é que a gente não vai usar ele para nada nessa questão, né? O raio do solenoide não faz a mínima diferença. E aqui nós temos 2.000 espiras, ou seja, 2.000 voltas, né? Reparem que a corrente elétrica, né, ela entra nesse polo aqui, eu coloquei desse jeito, e ela sai desse polo, nós vamos usar a regra da mão, ó. Deu aqui, ó, sentido da corrente I, o tapa, senhores, logicamente o campo magnético, reparem que ele vai estar, na verdade, como ele dá essa volta aqui, ele está nesse sentido, tá? As linhas de campo, reparem que dentro você cria um CMU, né? Um campo magnético uniforme, elas têm esse sentido aqui, ó. É o B, certo? Esse é o sentido do B, do campo magnético. Então, na verdade, essas linhas elas chegam nesse polo. Olha que interessante, né? Elas chegam nesse polo, senhores, e elas saem desse polo, né? Então significa que do lado de dentro e do lado de fora as linhas têm sentidos diferentes, né? Para que eu coloquei 5 linhas, então vou colocar aqui também mais uma linha, né? Aqui seria do lado de fora, aqui seria o norte, aqui seria o sul. Do lado de dentro, né? Aqui seria o norte, aqui seria o sul, né? Então é o contrário dentro do solenoide, né? Isso aqui é o campo magnético gerado por ele. E como é que a gente calcula o campo magnético no interior do solenoide? Na letra A, ele diz até na questão, né, que o campo magnético calculado dentro do solenoide é μ0 N vezes I, onde I é a corrente elétrica, não é isso? E na questão ele até me deu a corrente elétrica também, até não coloquei aqui, mas ela vale 3 amperes, né? Onde esse N aqui, senhores, é a razão do número de espiras pelo comprimento. Por isso que eu falei para vocês que a gente não vai utilizar o raio, a gente vai usar o comprimento do solenoide, diferente do campo magnético calculado pelas espiras, né? Uma bobina chata, onde essas espiras estariam enroladas com mais rigorosidade mais próximo, né? Já no solenoide a gente enrola de qualquer jeito, tá? Então a gente pode calcular o campo magnético gerado pelo solenoide, foi o que ele pediu para você, tá certo? No interior do solenoide, ao longo do eixo do solenoide. Então vamos lá. Para calcular o B, vai ser igual a 4π, 10 a menos 7, vezes N sobre L, ou seja, 2.000, 2, 10 ao cubo, vou colocar assim, tá? Vezes a corrente, que é 3, dividido pelo seu comprimento, que é o L, 50 centímetros, senhores, é 0,5 metros, ok? Já vou fazer essa conta rápida aqui, ó. 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24, dividido por meio, isso dá 48 π 10 elevado a menos 4. Se quiser escrever de outra maneira, senhores, a gente pode escrever em notação científica, seria 4,8 π 10 elevado a menos 3 Tesla
Esse é o campo magnético no interior do solenoide. Esse é o B, que eu acabei de calcular aqui dentro, né? E ele, como ele é constante, né, senhores, ele é o mesmo, é um campo magnético uniforme, ele é o mesmo e igual em todos os sentidos. Agora, o que ele fez? Qual é a aceleração de um elétron lançado no interior do solenoide paralelamente ao eixo? Bom, alguém pegou aqui o quê? Um elétron, certo? Carga negativa, e lançou ele aqui. Certamente ele lançou esse elétron com uma velocidade, mas lançou na direção do eixo. Meus amigos, eu tenho bem uma coisa para contar para vocês. Quando você lança no eixo, você só vai descobrir se ele tem uma aceleração ou não se você tiver a força resultante, certo? Que é massa vezes aceleração. Nesse caso, a força resultante seria a força magnética. E a força magnética nós sabemos calcular, é QVB seno de θ. Só que eu vou lembrar os senhores, o elétron tem carga, o elétron tem velocidade, porque ele é lançado, existe um campo magnético, só que tem um pequeno detalhe, é o ângulo entre V e B. Repare que ele foi lançado paralelamente. Se ele fosse lançado na mesma direção das linhas de campo ou em sentido oposto a essas linhas, senhores, o ângulo seria de 0 ou 180. No caso aqui, no meu caso, eu coloquei na mesma linha, mas no mesmo ângulo, ângulo de 0. E como eu sei que o seno de 0 é 0, então a força magnética será 0, é igual a massa vezes a aceleração. Como a massa não pode ser 0, senhores, a única coisa que pode ser 0 na questão é a aceleração. Logo, significa que quando você lançar um elétron na mesma direção da linha do campo magnético gerado, no caso por um solenoide ou um campo magnético paralelo ao lançamento de uma partícula ou de uma carga qualquer, ele não terá aceleração. A aceleração é nula. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.